Olá, galerinha do YouTube. Hoje vamos falar sobre a matéria de Direito Civil 4, sobre espécies de contratos de compra e venda. No nosso âmbito de Direito Civil, a compra e a venda é uma modalidade de contrato na qual uma das partes transfere um bem à outra mediante ao pagamento de um preço dessa coisa. Essa transmissão é realizada através da tradição em casos de bens móveis, como por exemplo uma caneta, um computador, uma televisão, ou pelo registro no caso de bens imóveis, como por exemplo uma casa, um apartamento e etc. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar certo preço em dinheiro dessa coisa. Pois bem, o nosso ordenamento jurídico tem 3 posicionamentos variados que dizem a respeito à aquisição da propriedade através do contrato de compra e venda. O primeiro posicionamento é a compra e a venda, que a compra e a venda é um contrato real, ou seja, ele por si só já transmite a propriedade com efeitos reais sem que nada mais seja necessário. O segundo posicionamento fala sobre que o contrato é obrigacional, criando apenas a obrigação de transferir a propriedade da coisa. Sendo assim, o contrato é apenas o título para justificar a aquisição da propriedade, que só acontece através de uma das formas previstas em lei. O terceiro e último posicionamento fala que em outros sistemas é necessário a realização de um outro ato de vontade para a transmissão da propriedade, sendo a compra e a venda mero contrato de prestar uma coisa. Agora vamos falar das características do contrato de compra e venda. No contrato bilateral, não é necessário a entrega da coisa para que seja perfeito o contrato, mas deriva a obrigação de entregar. Isso está escrito no artigo 1126 do Código Civil, sendo ele oneroso, comutativo ou aleatório, em execução imediata ou deferida. Já em casos de imóveis acima de certo valor, deve-se realizar mediante a escritura pública, tornando-se contrato solene, artigo 134, parágrafo, inciso 2º do Código Civil. Nos demais casos, não requer forma especial, artigo 129 do Código Civil. Difere da dação em pagamento porque neste contrato não há obrigação anterior que origine diferente da troca, porque a contraprestação é dinheiro e não de outro bem. Agora vamos falar da capacidade para contratar. O contrato pressupõe que o vendedor seja capaz de alienar e que o comprador seja capaz de obrigar-se. Já em alguns casos, surge a capacidade específica ou legitimação especial, que deverá ser observada afastando algumas partes de poderem praticar o negócio. Agora vamos falar sobre as coisas. A princípio, pode ser qualquer bem não excluído do comércio corpóreo ou incorpóreo, que esteja presente ou que seja no futuro. Há a vedação quanto à herança de pessoas vivas, os próprios e alheios. O contrato é obrigacional se conseguir adquirir a propriedade para transferir o negócio sem cumprir de forma avançada.
mas caso o contrário resolva-se em perdas e danos. Veda de coisas alheias não é nula e nem anulável, mas ineficaz, salvo no caso do condomínio que vede a coisa comum. Há coisas que por razões legais e naturais estão excluídas do comércio e não podem ser vendidas. Preço. O preço pode ser pago de uma vez ou parceladamente, mas deve ser sério e verdadeiro. Se for fictício, não há vedada mais outro contrato. Por isso, o vendedor também deve ter a intenção de exigi-los. Alguns sistemas legais permitem a rescisão da compra e venda quando o preço não for justo, por entenderem haver aí casos de lesão. Mas a maioria dos sistemas não exige tal coisa. O preço deve ser certo, devendo constar no mercado, mas podendo ser indeterminado no momento de sua formação. A determinação do preço pode ser feita pelas partes. O preço deve ser fixado em moeda do país e não pode ser imposto por uma das partes. Pois bem, agora vamos falar das obrigações do vendedor e do comprador. O vendedor tem 4 obrigações, sendo a primeira entregar a coisa transferindo a propriedade. A segunda obrigação seria garantir a efetividade dos direitos sobre a coisa. A terceira seria o contrato apenas obriga a transferência do domínio e tal transferência ocorre com a tradição, que significa que a entrega com o ânimo de transferir a propriedade, emitindo o comprador na posse. E, por último, a entrega pode ser efetivada ou simbólica, como, por exemplo, a entrega das chaves de um imóvel. Já a obrigação do comprador é só uma, que no caso é a obrigação principal, é de pagar o preço, o que pode ocorrer antes ou após a entrega da coisa. Se pagar antes e não receber a coisa, por óbvio, tem direito à restituição do valor pago. Os riscos. Até a tradição, o dono e o vendedor é quem arca com os riscos. Portanto, se a coisa perece, perde o direito de exigir o preço. E se já o recebeu, deve restituí-lo. Mas se a tradição, com a colocação da coisa ao dispor do comprador, os riscos são por ele suportados. Quando o comprador diz impropriamente que assume o risco de preço, na verdade não há risco que haja o preço. É dinheiro, coisa genérica que não se extingue. Pois bem, finalizamos por aqui o assunto abordando as espécies de contrato de compra e venda. Espero que tenha ajudado vocês neste assunto e meu muito obrigado e até a próxima.